Vamos então ver quem é que respondeu ao desafio e quem é que acertou aos dois desafios. O desafio de segunda-feira foi um 10º capítulo de um livro do século XIX, como eu disse, e todos os participantes acertaram, a começar por José Guimarães, passando por Teresa Pombo, pela Sandra Patrício, Ulisses Mota, Carlos Reis e a Lina, que eu só tenho este nome, não sei qual é que é o apelido. O livro é A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, é o primeiro parágrafo do 10º capítulo. A Teresa Pombo acrescenta à sua resposta que a inteligência artificial falha redondamente este desafio, apesar de a web estar recheada de edições da obra, uma vez que a mesma já está no domínio público. E estou a citar o comentário da Teresa. O resultado falhado do desafio serve-me de exemplo a sessões sobre o tema da inteligência artificial, continuo a citar a Teresa, com os meus alunos de português do 8º ano ou de outros anos como bibliotecária. E eu agradeço-lhe muito o comentário e é engraçado como, por vezes, a inteligência artificial serve de mote quando falha, ou às vezes até principalmente quando falha. E eu não fui experimentar, mas confio na Teresa e presumo que esteja a falar do ChatGPT, não sei, mas penso que será esse que falha na identificação deste parágrafo. Portanto, neste primeiro desafio ganharam todos, não estou a oferecer nada, e ainda bem, senão neste caso se eu estivesse a oferecer alguma coisa, bem, não estou a oferecer nada, estou a oferecer este episódio e os vários episódios que vou fazendo, espero que considerem os episódios como pequenas ofertas, principalmente a quem está aqui a responder estes desafios e a quem comenta, quem tem o trabalho de comentar. Este foi o primeiro desafio. O segundo era um pouco mais difícil. O desafio do episódio de ontem era um pouco mais difícil e a Sandra pergunta se será Mário de Carvalho e Os Alfedes, ou seja, a obra Os Alfedes, de Mário de Carvalho. A Lina propõe Mário Cláudio e ainda Aquilino Ribeiro, e eu agradeço muito tanto à Sandra como à Lina, porque foram as únicas a participar, talvez porque o desafio era de facto bastante mais difícil. E este segundo livro que eu referi no episódio de ontem era A Paixão do Conde de Frois, um livro de 1986 de Mário de Carvalho. Portanto, neste caso, venceu a Sandra, se quisermos, mas eu penso que a Sandra não se importa de partilhar o prémio com a Lina, porque ambas responderam a este desafio bem mais difícil. É uma obra, não das mais conhecidas de Mário de Carvalho, tem aquele uso de um vocabulário, neste caso técnico militar, em conjunto com, na minha perspectiva, uma extraordinária clareza do discurso, mesmo não, isto pode parecer quase que a clareza se contradiz à riqueza vocabular, mas não, nas mãos de um escritor como Mário de Carvalho, a clareza alia-se à extraordinária riqueza vocabular, ao vocabulário técnico por vezes, ao vocabulário regional, ao vocabulário de várias épocas, tudo num português muito vivo, talvez seja a palavra que eu gostava de aqui deixar. E antes de partirmos de novo na viagem à volta do mundo, eu queria trazer aqui um livro que vai também servir de desafio, mas dou a resposta ainda hoje, no final deste episódio, um livro sobre a língua portuguesa, mas um livro de relativamente antigo, tem algumas décadas. É um livro de um grande autor sobre a língua portuguesa, um autor que por vezes é difícil de encontrar nas livrarias, porque já muitas das edições estão esgotadas, mas eu consegui encontrar esta há uns tempos e tenho deliciado com este livro. Vou ler apenas e só uma parte duas páginas, da página 42 e 40, da página 42 e 43, sobre vocabulário português. Portanto, isto não é um livro de ficção, é um livro sobre a língua, e vou então passar a citar. A grande maioria, poderemos dizer a quase totalidade das palavras usuais portuguesas, provém do latim. Não daquele latim polido, empregado pelos escritores da Roma Imperial, mas da língua plebeia das tabernas e alforjas, falada por soldados, por colonos e pequenos mercadores. Foram estes elementos da população romana que introduziram a sua língua na Península Hispânica nos momentos da invasão e da conquista. Era a língua dos vencedores. Ficou sendo pouco a pouco a língua dos vencidos porque trazia consigo o prestígio de uma grande civilização.
A língua portuguesa, como afinal as outras línguas aparentadas, tem, portanto, como se vê, uma origem bem humilde, caracteristicamente popular. Não nasceu em berço doirado. Esse latim popular, que mais tarde, por transformações de vária ordem, deu o português, era, como toda a linguagem plebeia, um instrumento de comunicação social, tosco, abreviado e, sobretudo, concreto. Usava um vocabulário em muitos pontos distinto do latim literário. Por exemplo, para designar boca, dizia buca e não ore. Para cavalo, dizia cabalho e não equo. Bem, aqui o cabalho, entre parênteses, já estou a ler um bocadinho com aquele lhe que não seria o mais correto na altura, mas avancemos. Para casa, dizia casa e não domo. Para grande, dizia grande e não magno. Estamos vendo a importância deste fato. A escolha feita pelo latim vulgar ainda hoje vale para a língua comum. Efetivamente, em linguagem despretensiosa, dizemos boca, cavalo, casa, grande. Mas para os seus derivados já usamos ou podemos usar os termos literários. Oral, equestre, doméstico, magnitude. Bem, este pequeno extrato, e terminei a citação, tem algumas curiosidades. É bastante... gosto muito deste ponto e continuo a gostar por aí fora. Este capítulo é bastante bom. Este extrato lembra-nos de uma coisa. A nossa língua, como a maior parte das línguas, é feita de vários estratos, digamos assim. E a presença simultânea de vários destes estratos num texto dá-lhe vida, dá-lhe a possibilidade de marcar socialmente, por exemplo, as personagens, se estivermos a falar de literatura, mas não só. Permite mudar o ritmo, permite criar uma espécie de relevo no texto de palavras um pouco mais literárias, outras mais populares. Sem esta variação interna da língua, teríamos discursos bem mais pobres, por assim dizer. E não sei se alguém adivinhou, não é um autor, é um autor conhecido, mas não é provavelmente um autor que esteja na cabeça das pessoas que estão a ouvir, ou pelo menos de todas. Estou a falar de Manuel Rodrigues Lapa, e o livro é Estilística da Língua Portuguesa, na sua 9ª edição, revista e acrescentada, publicada pela Coimbra Editora em 1977. É um excelente livro que eu gostava que estivesse mais disponível nas livrarias. E pronto, por hoje é tudo. Amanhã vamos voltar à nossa volta ao mundo. A nossa volta ao mundo, estamos no Pacífico, se bem me lembro. Havemos de voltar aqui à nossa Península Hispânica, como lhe chamou Rodrigues Lapa neste extrato. Até amanhã.